Eu acho que... Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Então, estou aqui voltando, eu sou Flávio Lobo, estou aqui voltando com o Redemoinho, que é esse canal em que eu converso sobre consciência, ideologia, modelos mentais, psicodélicos. E eu fiquei um tempo de férias, passei 3 meses sem fazer vídeo, estou voltando agora com grande alegria, com 3 convidados que eu admiro muito, que são pessoas muito especiais, e a gente vai discutir um assunto que eu estou muito curioso para conversar com eles. Primeiro eu vou falar do assunto. O assunto eu defini do jeito que eu consegui definir, sem ficar muito satisfeito com essa definição, mas eu defini como culturas ayahuasqueiras e negacionismo. Então, é um assunto meio delicado, porque a gente vai falar de coisas talvez não tão, né, algumas dúvidas, alguns problemas, talvez, na visão, na minha visão, na visão dos meus convidados, pelo menos eu acho que há alguns problemas em relação a isso. Mas a gente está aqui para conversar e ver o que cada um acha, sente, pensar junto e ver para onde vai essa conversa. E os meus convidados, meus queridos convidados, são a Tuca Fontes, o Marcelo Mercante e o Glauber Loures. Aí eu vou passar já de cara. Já peço, né, fazendo aquela coisa de youtuber, já peço um like para quem puder dar, para compartilhar quem puder, e aí a gente começa a conversar. Então, eu já vou passar para os meus convidados, para eles se apresentarem rapidamente, dizerem quem são. Todos eles têm um perfilzão assim, em comum, que é o seguinte: todos eles são formados em ciências sociais, em antropologia, em sociologia, e eles são estudiosos das medicinas da floresta, estudiosos da ritualística ligada à ayahuasca, estudiosos da ayahuasca, e os 3 são também dirigentes de casas de rituais, com ayahuasca e medicinas da floresta. Rapé, sananga, esse conjunto e, às vezes, alguns adendos. Então, eu passo já para a minha querida Tuca Fontes. Tuca, bem-vinda. Se eu pudesse apresentar, acho que o seu microfone está... Tuca saiu da tela. Deixa eu admitir, ela está querendo entrar de novo aqui, vamos lá. Tuca? Bom, a conexão da Tuca, que já tinha dado uma falhada há pouco tempo antes da gente começar a gravar, falhou de novo. Então, eu vou passar a bola para o Marcelo. Flávio. Oi, Tuca. Oi, Tuca. A gente não está te vendo. A internet no computador está péssimo. Eu vou sair do computador. Tá. Você me libera pelo celular? Tá bom. Tá bom. Se você puder colocar o celular na horizontal para a gente... Aqui. Tá? Então, enquanto a Tuca entra com o celular, Marcelo, você pode, por favor, se apresentar rapidamente, dizer de você e da sua casa de rituais, da sua igreja? Boa noite. Bom dia, né, para quem vê de dia. Enfim. Eu, na verdade, sou biólogo. Eu não fiz ciências sociais, eu fiz biologia na graduação. Depois, lá pelas tantas, é que eu enveredei pela antropologia, né? Já no mestrado. E eu posso te dizer que o grande responsável por isso foi exatamente o Daime, foi exatamente a ayahuasca. Eu comecei na faculdade em 90 e eu comecei a beber Daime em 91, uma coisa meio que concomitante. Então, quando acabou o curso de graduação, eu fui começando a sacar que a minha relação com as plantas era muito mais contemplativa que analítica, com as plantas, com a natureza, né? Era muito mais contemplativa do que analítica. Então, eu fui sacando que a biologia não era o meu caminho. E que as coisas que eu me perguntava, que eu queria e tal, eu estava em outro canto e eu acabei indo parar na antropologia. História comprida. E foi nessa época que eu comecei a tomar Daime, né? Foi em 91.
Esse ano, agora, final de agosto, completa 30 anos que eu estou bebendo chá, né, por aí. E segui nesse caminho acadêmico por um bom tempo, né? Fiz mestrado, doutorado. Meu doutorado foi sobre a barquinha. Saiu um livro aí que é o Imagens de Cura, que é um livro de 2012, que é a minha tese de doutorado, contando um pouco, né, de como é que funciona a barquinha, que é uma casa, é uma linha, é das primeiras, né? Vem lá da década de 40, né? Mas é a que tem menos por aí. Então as pessoas ficam muito curiosas de saber o que é, como é que funciona, como é que é o ritual, como é que não é, se é um bandaime, se não é, porque tem toda a ligação com a Umbanda, enfim, né? Não é um bandaime, é barquinha. E a gente está aqui em São Paulo já tem 10 anos que a gente está com uma casa aqui em São Paulo, uma casa pequenininha, pouquinha gente, pouquinhos irmãos, né? Eu posso falar sem medo de errar que a barquinha, principalmente a da Madrinha Chica, né? É bom que isso fique claro, a minha casa é uma filial do Centro Espírita Obras de Caridade Príncipe Espadarte, que é a barquinha da Madrinha Francisco Gabriel, né? Eu estou ligado a ela. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que a barquinha é que tem o calendário mais extenso do mundo para quem bebe ayahuasca. A gente tem bem mais de 200 dias por ano de trabalho, não é pouca coisa. Quando o cara cola em mim e fala assim, eu adoro beber daime, eu falo, jura? Então vem beber comigo, se você aguentar o ritmo da gente, e olha que a gente nem faz igual a Dona Chica lá, não, a gente dá uma escamoteada, porque não tem como. Tu aguentar um ano com a gente, eu vou dizer que tu gosta de beber daime, né? Mas eu faço um outro trabalho paralelo, que é o atendimento a pessoas em situação de uso abusivo de substâncias. Né? Eu trabalho com purgas, né? Com cambô, mas com tabaco também, e com rapé, basicamente. Né? Era para ser um projeto maior, envolvendo mais coisas, chama Casa de Rafael Arcanjo de Apoio ao Dependente. Né? Mas é porque o projeto ficou pronto para começar exatamente quando começou a pandemia, então a coisa não deu start. E esse ano eu resolvi que eu ia voltar, que eu ia começar a atender para valer, independente de pandemia ou não, porque as pessoas estavam me procurando e eu fugindo, enfim. E aí eu comecei esse ano a fazer os atendimentos, né? As pessoas, que é uma coisa que eu já vinha fazendo antes, mas de uma maneira meio informal aqui na minha casa. E agora estou com espaço e tal, e estou recebendo as pessoas para dar uma força, né, para quem está afim de parar, de quem está afim de sair da questão de dependência. Né? Quem está ouvindo a gente vem em São Paulo, eu sei que a Tuca também trabalha com isso. Né? Tem 2 lugares bem interessantes para procurar, que é o Yanderu e comigo. Né? Legal. E eu, aos poucos, fui deixando a vida acadêmica de lado. Né? Eu tenho um outro livro publicado que chama Reflexos, que é exatamente sobre o uso de ayahuasca no tratamento da dependência. Né? E estou com um terceiro em andamento, que, por enquanto, o título dele é Violência e Perdão, que é sobre o uso da ayahuasca lá em Ji-Paraná, né, em Rondônia, em Porto Velho, né, pelo pessoal da Acuda, né, pelos presos que estavam que foram atendidos pela Acuda por um período. A Acuda continua funcionando, mas eles não estão mais usando o chá. E eu estou preparando um terceiro livro que daqui a mais um bocado está saindo aí, que é sobre o uso do chá, exatamente no processo de voltar à vida. Né? Eu não gosto de usar o termo recuperação ou ressocialização, esses são termos que são bem complicados, mas o processo do apenado retomar uma vida mais ou menos normal. Né? Então é isso, né? Barquinha, atendimento a pessoas com questão de dependência. Minha vida tem sido por aí. Massa. Vamos ver se a Tuca, que vai e volta, a Tuca é uma miração meio fugidia nessa conversa. Agora acho que vai. Troquei de aparelho. Tuca, diga aí. Quem és tu, Tuca Fontes? Marcelo, legal saber que você está publicando aí um trabalho sobre o pessoal da Acuda, que são grandes inspiradores nossos. Antes de tudo, a gente ouviu falar deles. O Adriano conheceu em algum encontro de políticas penais, conheceu o Luiz. Muito bom, já fico ansiosa para conhecer esse trabalho aí, que você está para publicar. E o Marcelo é um inspirador, né? É um teórico inspirador.
do Instituto Nhanderu. Foi conhecendo a obra dele, os estudos dele, que nós olhamos um para o outro e falamos, eu e Adriano, acho que dá para a gente tentar, né? Tem referência, né? Quando surgiu a ideia de fazer o Nhanderu, e quem a gente sabia que precisava ser atendido, o Marcelo desde sempre foi um farol para nós. Então, é uma honra estar aqui do seu lado. O Glauber eu conheço muito pouco ainda, mas ouço falar maravilhas através do Adriano. E o Flávio, que é um querido, desde sempre apoiador do Nhanderu, é membro do Nhanderu, é nosso irmão. Bom, alguns anos atrás, se me perguntassem o que eu estaria fazendo em 2021, jamais eu diria que eu estaria dirigindo uma instituição ayahuasqueira, porque eu sou professora de formação, né, de raiz, trabalhei bastante tempo na educação, no começo dos anos 2000, me formei em Ciências Sociais em 2007, lá em Santo André, e tudo direcionava para a vida acadêmica, né? Ciências Sociais sempre foi uma grande paixão para mim, eu fiz o curso por amor, por paixão mesmo. Mas aí, né, a vida é cheia de surpresas, eu acabei saindo da educação e vim trabalhar na Prefeitura de São Paulo, na assistência social, e no centro, com pessoas em situação de rua. Aqui eu encontrei o Adriano, que ainda estava em situação de rua, era recém-saído do sistema prisional, estava na luta para superar a dependência química, e eu, por motivos pessoais, estava lidando com uma depressão bem complexa, bem complicada, que foi fruto de um processo pessoal de uma perda do meu primeiro marido. Então, nós nos encontramos com dois grandes desafios, um de lidar com a dependência química e eu, no caso, de lidar com a depressão. E foi aí onde nós ouvimos falar da ayahuasca. Daí, logo em 2013, eu fui tomar primeiro, antes dele, ele tinha medo, achava que podia ser mais um gatilho para atrapalhar o processo dele. Eu tomei primeiro e me apaixonei desde o primeiro cálice. Daí a gente começou a se tratar juntos, né, cada um por seus motivos, e no meio do caminho, ao mesmo tempo trabalhando, atendendo o povo todo aqui da região central de São Paulo, e muito fortemente ali na Cracolândia, que ele morou lá por mais de um ano, ali no fluxo, a gente batia muita cabeça, né, nesse processo que o Marcelo fala muito bem, né, de a pessoa busca o tratamento e tenta de tudo e não dá, e aí acaba que a pessoa em situação de rua acaba caindo naquela armadilha do estigma de, acho que sou eu mesmo que não sirvo para o mundo, né, porque se já tentaram de tudo comigo e eu não consegui, só pode ser eu que está errado, eu é que não tô no mundo certo, o mundo está certo e eu estou errado. E aí, quando começou a dar certo para nós, começou a vir essa angústia de, poxa, a gente precisava oferecer essa alternativa para essas pessoas. E aí a gente frequentou alguns lugares, né? Começamos com mais firmeza com o Bruno Ramos, e aí depois a gente teve um espaço em Juquitiba com 2 amigos, e aí em Juquitiba nós ficamos 1 ano numa chácara, que é o modelo tradicional de espaços xamânicos na mata, no interior, mas não dava certo, porque a gente não tinha mobilidade, não tinha fluxo, não tinha como levar as pessoas, ou levava para internar, e não é o caso de todo mundo, a maioria não é, inclusive. E aí, depois de 1 ano, acabou que a gente se desligou desses nossos amigos, eles seguiram o caminho da entidade privada, né, da clínica privada, e nós seguimos outro caminho, que nasceu a ideia do Nhanderu nesse meio do caminho. Não tinha lugar para levar os meninos. E nós trabalhávamos sempre aqui, eu na assistência social, o Adriano também depois acabou entrando na assistência social, depois mudei para a Secretaria de Saúde, mas sempre aqui no centro. Então, assim, todo dia trabalhando e ainda tinha que colocar na nossa vida esse projeto. E aí nasceu na minha cabeça, falei, olha, Adriano, só tem uma alternativa para a gente implantar algo desse tipo que a gente precisa, numa sala. A gente não tinha referência, aqui no centro, de fato, não tem outro lugar, mas vamos tentar, porque aqui a gente consegue um preço que a gente pode bancar com alguns amigos, os meninos de rua estão aqui ao nosso redor,
São a 300 metros, 500 metros. A 1 quilômetro, temos mais de 10 centros de acolhida. Tuquinha, deixa eu só fazer porque, assim, se a gente puder só dar uma acelerada nessa primeira apresentação, porque senão a gente vai ficar um pouco apertado para ter uma conversa mais, né, sobre o tema em si. Se você puder só, desculpa te interromper, mas se você puder só fazer um corte já para hoje, assim, tipo, né, como é que é o Yanderu hoje, o que o Yanderu faz, uma coisa só mais rápida para a gente poder começar a conversa. Beleza. Sobre o tema, te agradeço. Então, e aí foi assim que a gente decidiu se organizar e montar aqui no centro. E aí, hoje a gente atende, em média, 20 pessoas em situação de rua. Nós temos uma agenda de terça e quinta-feira. Começamos com a medicina do rapé, não foi com a ayahuasca. E a roda de rapé tem se firmado nesses mais de 3 anos e meio como a principal estratégia redutora de danos, né, para acolher o povo de rua. E dali eles são encaminhados para as vivências com ayahuasca e outras medicinas que a gente tem na casa. E de terça-feira a gente tem o espaço terapêutico desse grupo. Eles vêm e tem uma escuta individualizada. E aí, mais recentemente, foi agregado ao escopo do nosso atendimento as aldeias Guarani, que a gente está fazendo um trabalho com um grupo de jovens que enfrentava o uso abusivo de álcool e outras drogas, mas nesse caso a gente vai até lá. O trabalho é feito na aldeia. A gente desloca a equipe e leva as medicinas até lá. E aí a gente atende todo mundo que precisa, mas o Yanderu, fundamentalmente, foi criado e existe para atender esses públicos vulneráveis. Dentro do público vulnerável de pessoas em situação de rua, a gente hoje tem um incremento aí dos egressos do sistema prisional. Bacana, tá ótimo. Obrigado, Tuquinha. Glauber, diga aí. Apresente-se, por favor. Saudações para vocês e um prazer imenso poder estar aqui ouvindo a Tuca, conhecendo um pouco mais o trabalho do Yanderu, né? Conheço a Tuca assim, de ler as coisas que ela publica nas redes sociais, e o Adriano também. O Marcelo conheço da tese de doutorado. Então, poder ver vocês, né, através da mediação do Flávio, que é uma pessoa que eu admiro muito também, pela abordagem que traz, é um prazer inenarrável. E, assim, rapidamente, né, eu nasci numa cidade, aliás, hoje dá vergonha de falar que eu nasci nessa cidade, porque é Ouro Fino, né, conhecida pela música do Menino da Porteira, mas conhecida pela interpretação do Sérgio Reis, o que hoje me enche de vergonha, mas é uma cidade absolutamente, né, conservadora, né, onde tem um catolicismo ainda muito presente, inclusive na gestão, né, dos afetos coletivos da cidade. Então, eu cresci assim, sem muitas perspectivas, né, a respeito desse universo dos psicodélicos, da ayahuasca, e tive, inclusive, uma adolescência muito problemática e desajustada. Até que resolvi, né, por alguma razão, assim que por uma necessidade inclusive, mudar de áreas, cursar algum curso superior, né? E o que eu achei naquele momento menos desagradável, porque eu não tinha pretensões acadêmicas, foi o curso de Ciências Sociais. Aí eu fui para Juiz de Fora, mas assim, numa certa vida errática, né? Até que um amigo meu me levou para um trabalho de Daime. E aquilo foi muito impressionante, né? Porque ele atestava assim, na narrativa dele que aquilo era o sangue de Jesus Cristo, tinha mudado a vida dele e tudo mais. E até então, meu acesso a substâncias psicoativas era uma coisa muito precária, né? A gente conseguia encontrar benflogin na farmácia, para de alguma maneira ter algum tipo de experiência que saísse um pouco daquele estado ordinário de consciência. E para encurtar uma história longa, deixando quase tudo de fora, aquela experiência me chamou a atenção, também além daquele encantamento, né, pessoal, de tocar o meu coração no nível pessoal mais profundo, também para a dimensão social daquela experiência, né, que tinha pessoas naquele ritual conhecidas minhas, por exemplo, que praticavam Vale Tudo, na época não se chamava nem de MMA ainda. E aquelas pessoas estavam todas juntas, né, pessoas de diferentes classes sociais, e aquilo me chamou bastante atenção. Eu falei, olha, se não fosse essa ocasião, essas pessoas jamais iriam se conhecer. E, de alguma maneira, elas estão aqui compartilhando representações coletivas em comum.
E então aquela dimensão intelectual também da experiência, digamos assim, social, me chamou a atenção. E aí eu comecei a estudar também o Daime, aí virou meu objeto de estudo do mestrado, doutorado. Agora estou terminando uma bolsa de pós-doutorado da CAPES, já com uma abordagem um pouco diferente, estudando mais o circuito Nova Era, né, de religiosidade urbana. E a partir também do contato com a Bia Labate, com quem eu tenho a alegria de trabalhar junto hoje no Instituto Chacruna, eu sou diretor associado no Instituto Chacruna aqui no Brasil, eu comecei também a publicar, né, artigos e textos relacionados, sobretudo, ao universo do Santo Daime e à expansão do Santo Daime para fora do Brasil, que era o tema que me chamava muita atenção, porque uma igreja numericamente muito pequena, mas que do ponto de vista assim do alcance é uma coisa que eu considero assim, muito surpreendente, né? Mais de 40 países têm centros do Santo Daime, pessoas que aprendem português e tudo mais. E dentro desse encantamento pessoal e intelectual, digamos assim, pelo Daime, pela ayahuasca, eu também me fardei e circulava, né, nas igrejas urbanas do Daime, mas eu sentia também, eu comecei a sentir falta de uma conexão um pouco maior com as comunidades, por assim dizer, tradicionais da Amazônia, né? Então, eu achava que as igrejas da cidade, Belo Horizonte, mais especificamente, né, eu moro na região metropolitana de Belo Horizonte, tinham um modus vivendi, um ethos dentro das igrejas que estava ficando cada vez mais elitizado, descolado daquilo que eu achava que seria uma cultura daimista, ligada a sociedades ribeirinhas e tudo mais. E aí eu comecei a ir para o Céu do Mapiá, para o Juruá. Uma experiência marcante foi participar de uma romaria com a Madrinha Chica, que saudade ouvir o Marcelo falar. E aí a gente, né, minha esposa e eu, nós tivemos assim, essa incumbência de abrir um pequeno centro na região metropolitana de Minas Gerais, chamado Céu da Divina Estrela, que tem uma vinculação institucional com o Céu do Mapiá, né, com a ICEFLA, a Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal, que é mais especificamente a vertente, né, do Santo Daime, fundado pelo mestre Raimundo Irineu Serra, do Padre Sebastião. Então, desde 2015, nós conduzimos os trabalhos com a ayahuasca. E aí foi um percurso um pouco inverso, no sentido de que nós começamos com Daime e com a ayahuasca, e mais recentemente é que a gente tem aberto a possibilidade de uma integração com práticas xamânicas, né, práticas terapêuticas e a utilização também de outras plantas sagradas. Então, assim, só para dar um pequeno contexto, eu acho que é por aí, Flávio. Ótimo, ótimo. Então, agora vamos, muito bom estar com vocês. Vamos conversar então sobre o nosso tema. E eu vou começar falando bem rapidamente de mim. Eu não, como eu disse, eu não sou né, não dirijo casa de rituais, igreja ou casa de rituais. Eu sou só um frequentador de casas de rituais, inclusive do Yanderu, né, dirigido pela Tuca e pelo Adriano e outras pessoas maravilhosas. Que é uma casa onde eu me considero em casa, e de algumas poucas outras. Então, eu vou falar rapidamente da minha experiência na pandemia, quer dizer, quando começou a coisa da pandemia e os cuidados relativos à pandemia, as limitações, eu passei a frequentar bem menos, né, rituais, e fui a 3 ao todo, desde março do ano passado eu fui a 3 rituais, tomei cambô uma vez e fui a 3 rituais de ayahuasca. Tomei cambô 2 vezes e fui a 3 rituais de ayahuasca. E esses rituais eram rituais pequenos, com protocolos de cuidado, né? Então, de alguma forma, portanto, o que quer dizer isso? Eu assumi algum risco, certo? Eu fui a rituais pequenos, com protocolos de cuidado, mas podia não ter ido, podia não ter assumido esse risco, resolvi assumir algum risco, né? E tenho observado, né? Não assim,
como um pesquisador que está monitorando as coisas, acompanhando, mas tenho observado naturalmente, porque, como eu faço parte desse meio, conheço muita gente que está nesse meio atualmente, tenho observado que algumas casas fecharam, outras casas reduziram muito suas atividades e passaram a tomar uma série de cuidados, e outras casas não. Né? Outras casas fizeram rituais grandes, sem muitos cuidados, ou sem nenhum cuidado, quer dizer, isso variou muito, né, pelo que eu observo. A minha questão, quer dizer, o que eu acho que é bacana a gente conversar, que é um tema que não é só um tema do campo ayahuasqueiro, sem dúvida, é um tema da sociedade, é o tema do modelo mental mesmo, de como a gente vê o mundo, a vida, como a gente estabelece a nossa ética, no seguinte sentido, quer dizer, eu vou dar o meu depoimento, o meu testemunho, né? Ao conhecer a ayahuasca e a rapé e as medicinas da floresta e os rituais, quer dizer, é sempre bom lembrar que essas coisas não estão desconectadas, elas são um conjunto de vivência, de experiência, né? Eu tive, como muita gente, como muita gente, eu tive essas revelações, eu tive um contato com verdade, com uma ideia de verdade, com uma vivência de verdade que eu não tinha antes, né? Que é uma coisa muito incrível, muito impactante, muito maravilhosa, muito desafiadora, muito difícil às vezes. Mas na hora que veio essa coisa da pandemia e eu vi essas diferentes reações na pequena parte do campo ayahuasqueiro que eu conheço, eu tenho pensado muito nisso tudo, né? Porque eu acho que a minha questão que eu sintetizaria no seguinte: eu como muitos ayahuasqueiros, vamos usar essa expressão só para facilitar, muita gente que tem uma relação importante com a ayahuasca, eu me identifico com a ideia de que eu tenho uma postura crítica ao mainstream, à matrix, né? Ao sistema, né? Tem uma coisa de crítica ao sistema que eu já trazia de antes de provar ayahuasca, que eu trazia por ser de esquerda, por ser, né, crítico ao capitalismo e tudo mais. Com essa vivência, ganhou uma nova dimensão. E ganhou uma nova dimensão junto com com a vivência de algo muito poderoso, que dá essa sensação de você ter acesso a uma dimensão da vivência de certas verdades que você não tinha antes. E isso, acho que essa descrição acho que corresponde a muitas experiências religiosas, místicas, espirituais. Não precisa ser com ayahuasca, não precisa ter psicodélicos. Essa é uma descrição de um tipo de experiência humana, né? Que é sensacional. Só que traz algumas questões que podem ser um pouco difíceis. E uma delas é essa questão dessa relação que a gente tem com esse universo de verdade, com essa dimensão de verdades, com essa dimensão de uma realidade mais que real, num certo sentido, né? Porque ter essa relação pode nos aproximar de um modelo mental fundamentalista, né? Quer dizer, ter essa relação, se você não toma cuidado, daqui a pouco você está tendo uma relação de absolutizar essas verdades com as quais você se sente em contato. Deixar de ver outras dimensões, outras categorias, deixar de ter dúvidas que são saudáveis. E aí você pode cair numa coisa, por exemplo, de começar a ter um discurso anti-ciência, por exemplo. Não só, mas é uma das manifestações possíveis, né? Eu sempre fui anticientificista, eu sempre tive uma crítica a um endeusamento da ciência, uma mistificação da ciência, a uma ideia monolítica, unitária de a ciência, como se fosse uma coisa única. Eu sempre fui crítico disso tudo, só que isso está muito distante de ser anti-ciência, né? Então, assim, essa é a minha questão, né? Como é que a gente faz, como é que cada um de nós sente essas questões e como é que cada um de nós, cada um de vocês, lida com isso, lida com essas vivências tão intensas dessa ritualística, dessas substâncias sagradas, dessas plantas sagradas, e, ao mesmo tempo,
o universo de outros saberes, de outros conhecimentos, de outras éticas, né? Então, assim, a minha foi assim, bom, eu acredito que se eu vou no ritual, se eu tomo ayahuasca, se eu tomo mel rapé, se eu tomo cambô, eu estou, inclusive, provavelmente me protegendo até da Covid. Eu acredito, eu acredito. Só que eu acho que essa minha crença, ela não pode ser absolutizada. Portanto, a minha ética é a seguinte, eu acredito, eu faço, eu pago um certo preço, eu posso correr alguns riscos porque eu acredito, mas eu preciso tomar certos cuidados que tem a ver com o universo maior, de gente que não está nesse meio, que não acredita nessas coisas, e que, portanto, sabe, usar máscara, evitar mesmo pegar a doença, evitar passar a doença, tomar vacina, tudo isso é muito importante, porque senão eu estou começando a me parecer com um fundamentalista. Se eu achar que a minha verdade, né, eu não preciso me preocupar com todas as outras que estão sendo compartilhadas, todos os outros cuidados, éticas e verdades que têm um compartilhamento maior na sociedade, eu tô começando a ter um jeito de pensar fundamentalista. Né? Por mais que eu seja progressista, isso eu vejo no campo ayahuasqueiro, eu vejo grupos que são extremamente progressistas em vários sentidos, são muito receptivos em relação à diversidade sexual, à diversidade de crenças, né, de orientação sexual, de tudo, de raça, de origem, mas que tem às vezes uma embocadura um pouco anticientífica, assim, que me chateia, é a minha posição, né? Não é um julgamento absoluto também, não estou aqui para, né? Mas essa é a minha questão que eu queria conversar com vocês. Então, já falei demais. Passo a bola para quem quiser, quem de vocês aí quiser pegar esse fio da meada que eu deixei. Vai lá, Marcelo. Já é o cachimbo mais difícil, né? Então, cara, eu gostei muito da ligação que você faz aí entre fundamentalismo e verdade. Né? É muito curioso porque as pessoas andam pelo mundo em busca de uma verdade. Uhum. Né? As pessoas que procuram uma casa espiritual ou procuram uma ideologia qualquer, elas estão buscando uma base para a vida delas. E quando as pessoas acham essa base, seja lá onde for, as pessoas tendem a acreditar que aquilo ali é a base para tudo. Para tudo, para todas as pessoas. Todo mundo devia ver isso que eu estou vendo, porque isso aqui vai salvar o mundo. Isso aqui vai dar. E aí está formada a cama para o fundamentalismo que você estava falando. Uhum. Né? Eu sempre tive como parâmetro na minha vida exatamente conciliar ciência e religião. Né? As coisas que eu escrevo passam por aí, entendeu? Ciência e religião não estão afastadas. Né? Tem um monte de gente que fala isso, eu não sou o primeiro a falar isso, entendeu? E você pode sim não querer explicar pela ciência o que acontece dentro da religião, mas você pode falar sobre. Né? As coisas não estão afastadas. Da mesma forma que você pode falar sobre ciência usando a religião como base. Né? E aí, enfim, está aí aberto o campo para o fundamentalismo. Né? Aí eu encontrei a verdade. Se eu encontrei a verdade, né, essa aqui é a minha verdade, é a verdade que tem que servir para todo mundo. E daí você passa. Daí você cair nesse mito. O Daime protege, o Cambô protege, não sei o que protege. Protege, cara, protege. Isso não quer dizer que você não vai pegar. Eu peguei, cara. Logo no começo da pandemia, eu peguei o Covid. Eu fiquei doente. Eu e um monte de gente no meu grupo. Que a gente ainda estava se adaptando, tentando entender como é que as coisas iam acontecer. Apareceu uma pessoa doente no ritual nosso, e a pessoa também não abriu a boca para falar, e eu sei que o negócio alastrou, e um monte de gente caiu. Né? Aí eu falei, opa, né? Eu me tratei com Daime. Né? Eu tomei Daime, eu estava com Covid, eu tenho Daime em casa, eu estava tomando Daime todo dia. Entendeu? Não estou dizendo que isso é o remédio, não. Porque não, foi os 10 dias que você tem que passar doente, eu passei. Entendeu? O Daime não tirou o vírus do meu organismo assim, num passe de mágica, em 2 dias eu estava bom. Entendeu? Não foi isso. Eu continuei doente. Né? Eu passei pelo processo, aliás, o Daime era muito difícil, porque eu estava mal, fraco, eu falava assim, não, mano,
Eu vou tomar assim mesmo, tomando uma quantidade boa, entendeu? Para poder sentir e poder o negócio, meu corpo começar a reagir. Eu não fiquei com sequela. Daí a dizer que foi por causa do Daime, eu não sei. E nem vou dizer aqui para você assim, façam isso porque vai resolver. Isso é mentira. Entendeu? Aliás, não sei se é mentira, não sei se é verdade. Entendeu? Para mim, funcionou. No meu caso, foi isso. Daí, eu traçar uma relação de causa e efeito já é uma outra história. Né? E é esse que é o X da questão. Né? Daime protege, reza protege, né? Macumba protege, tudo isso protege. Né? Mas como diziam por aí, se Macumba ganhasse jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado, ninguém ganhava. Né? E por aí vai. Né? Então é muito complicado, cara, colocar o carro na frente dos bois e você colocar a religião, a ayahuasca, o cambô, seja lá o que for, na frente da história e dizer assim, não, isso aqui vai me salvar, eu tenho certeza. Deus está me olhando. Mano, tu sabe da cabeça de Deus, cara. Se Deus achar que tu tem que ir naquela hora ali, entendeu? E se tá no teu caminho, ficar doente e morrer daquilo, né? Facilita. Pelo menos não leva isso para os outros, né? Então, os cuidados têm que ser tomados, sim, sabe? Enfim, eu tenho mais coisa para falar, mas eu vou passar a bola para o pessoal. A gente não pode se esquivar de olhar para quem está do lado, como você mesmo colocou. Né? Eu cair e ficar doente, eu morrer, sei lá, ou eu ficar mal, o problema é meu. Eu levar isso para outras pessoas, cara, aí é irresponsabilidade, aí é sacanagem, sabe? Aí é maldade. Né? Aí você está indo contra exatamente os princípios de qualquer base religiosa que você vai seguir. Né? Porque a religião não foi feita para você olhar para o seu umbigo só. A religião foi feita para você olhar para o umbigo do outro que está do teu lado. Às vezes uma merda maior do que a tua. Né? Se você não consegue fazer isso, mano, olha, examina de novo as tuas bases religiosas, porque tem alguma coisa errada aí. Se você só está tomando chá para olhar para o seu umbigo, mano, alguma coisa está muito equivocada na tua história. Né? Sim. E aí, vai lá, Tuca. Levantou a mãozinha, Tuca? Levantei. Então, é isso. A gente foi desafiado aí e agora? São cientistas, né? São cientistas que conduzem igrejas, religião, praticam a religião e muito discurso, né, nesse campo. E aí a gente foi se desafiado vamos ver agora quem é coerente e quem não é. Aqui no Nhanderu, nós tivemos desafios à parte, né? Eu vou explicar rapidamente. Então, basicamente, nós tomamos a decisão imediata, logo no começo da pandemia, quando em março, né, no final de março, meio de março para abril, eu e o Adriano estávamos no Acre, quando começou a bombar, né, e aí São Paulo começou a tomar medidas. Então, a primeira coisa que nós decidimos aqui na diretoria foi: seguiremos as portarias que as secretarias de saúde definirem. As equipes são técnicas e são especializadas, são competentes. Então, a gente já, desde o primeiro momento, decidimos que seguiríamos. Não vai ter reunião mais. Não teremos mais reunião. Vai ter que fechar. Fecharemos. E aí fizemos isso, de fato. De imediato, ainda estávamos lá na Amazônia quando nós tivemos essa emergência e tomamos essa decisão. Então, foi quando a gente fechou roda de cura, né, que roda de rapé é a coisa mais óbvia que não pode fazer, né? Passa sopro, recebe sopro e limpeza e tudo mais. Então, não aconteceu mais, porém, nós tivemos que lidar com o desafio que é o público que a gente trabalha. Né? Nós atendemos pessoas em extrema vulnerabilidade e que não puderam cumprir os protocolos de isolamento social, até de uso de higienização, de uso de máscara, de álcool em gel, água e sabão para a população em situação de rua é um problema, mesmo quem tem vaga em centro de acolhimento. No centro de acolhimento, eles compartilham quarto com mais 100, 200, 300, 400 pessoas. É bem difícil de imaginar como que essas pessoas iriam se proteger diante das orientações internacionais que estavam vindo. Mas a gente fechou mesmo assim para eles
em coletivo. O que nós fizemos desde o primeiro momento? Nós mantivemos o Instituto aberto para eles individualmente. Então, nós recebíamos um por um, eles vinham durante a semana espalhados e a gente recebia para conversar. Eles começaram a aprender a se soprar, receber o sopro do rapé. Então, houve um processo de formação neles para eles se autocuidarem com a medicina do rapé, e a gente forneceu o rapé para eles nesse período. E aí, quando foi mais para o final de 2020, nós tivemos alguns casos que se complicaram. Durante os meses antes de setembro, outubro, novembro, a gente teve uns 4 casos de meninos que entraram numa espiral para baixo bem difícil. Um deles, inclusive, entrou num processo de pensamento suicida recorrente, assim, que ele começou a ser atendido diariamente pelo Cratode e diariamente por nós. E aí acabou que ele ficou internado, do pico da pandemia mesmo, e aí estabilizou esse quadro dele, e aí a gente recebeu ele de volta, ele voltou para o eixo, né, começou a melhorar. Outros, a gente teve o advento dos auxílios emergenciais, né, de diferentes valores aí durante o ano, mas é muito dinheiro em comparação com o que eles costumam receber no cotidiano, que é do Bolsa Família, que é em média R$90. Eles começaram a receber aquele valor de R$600. Então, isso é um problema quando o quadro não está num nível de estabilidade razoável ainda, né? Muito dinheiro. E o que eu faço com tanto dinheiro? Isso, em alguns casos, acarretou em recaídas bem profundas. E aí, quando foi mais para o final de outubro para novembro, nós nos reunimos, a diretoria do Instituto, e avaliamos, nós somos redutores de danos, né, Flávio? Nossa instituição é uma instituição redutora de danos. E aí nós fizemos uma avaliação desse período e resolvemos que nós voltaríamos com a roda de cura às quintas-feiras apenas para eles. E aí, desde novembro, então, mesmo antes da vacina, da vacina tá certa já, a gente voltou fechado, né? Nem vocês, os associados, só souberam depois. E aí a gente, desde então, recebeu eles de volta. Isso agora, a gente já tem uma leitura de que foi a coisa certa a ser feita, porque os que estavam desestabilizados retomaram a curva de equilíbrio e nós conseguimos voltar a ter aquele quadro de voltaram a diminuíram o uso, voltaram a trajetória de falar com a família, de estabilidade emocional para a busca de emprego, documentação. Então, a gente retomou o processo de inclusão social deles a partir disso. E daí, com a aldeia, a gente entrou antes também da vacina, mas logo em seguida, que foi outubro que a gente entrou, logo em seguida veio a vacina, e esses 2 públicos foram os públicos prioritários, né? População em situação de rua e os indígenas. Então, e nós também, vários de nós já éramos de públicos prioritários e nos vacinamos. Mas, assim, em resumo, a gente, assim como o Marcelo fala, a gente acredita nas medicinas, óbvio. Eu também tive Covid logo no primeiro mês, que eu voltei do Acre, e eu trabalhando na Secretaria de Saúde, peguei. E, claro, me tratei com as nossas medicinas, eu acredito nelas. Elas me salvam o tempo todo. O Cambô foi fundamental. Nós não tivemos entre nós nenhum caso de internação, de gravidade, quadro de Covid grave, tivemos quadros de contágio, como foi meu caso. Mas nós nunca falaríamos, não, tome vacina, venha tomar Cambô. Ao contrário, nós todos já estamos vacinados. A gente é cientista também, né? Então, negar a gravidade do quadro que é mundial, que é humanitário, é irresponsabilidade. E nós somos líderes. Nós somos pessoas que, se o Marcelo for lá no Facebook dele e falar, não toma vacina não, toma Cambô, imagina. Teremos um pequeno caos instalado, se o Adriano, a Tuca, for lá falar, não, olha, essa vacina você não pode confiar. Então, não. Nós somos cientistas e nós somos a favor dos fatos, estão demonstrando que funciona, então a gente vai fazer o que for mais responsável, né? As atitudes que a gente foi tomando foi nessa medida. Tivemos diversos assim, relatos de sucesso do Cambô, voltamos muito animados. Entre o povo catuquina, por exemplo, eles relatam grandes sucessos, assim, de não ter tido nenhum caso grave na aldeia, apesar de ser tão exposto, né? As aldeias catuquinas, elas ficam com uma rodovia no meio delas,
não tiveram, mas a gente não está aqui para vender cura, né? Não se trata da indústria da cura, se trata de uma prática responsável, pautada em estudo, em vivência, em experiência, com coerência, mas com informações, né? Então, a gente lidou dessa maneira, nesse período. Então, Tuca, você achou, então, que esse processo que você relatou aí, da importância da volta das rodas de cura para esse público prioritário, né? Então, você, pelo que eu entendi, você sentiu uma comprovação da ideia da importância do ritual coletivo mesmo, né? Quer dizer, fez uma diferença, como você falou. Na hora enquanto vocês estavam atendendo só individualmente, vocês conseguiam ali mais ou menos segurar as pontas, mas fez uma diferença importante quando voltou a roda de cura coletiva. A roda de cura, ela tem um caráter que, além das... A gente fala, né, que a roda de cura é com rapé, mas poderia ser com qualquer outra coisa ou até sem nada. As rodas, né, até no xamanismo tem essa questão da história. O que significa para uma pessoa em situação de rua, uma pessoa que está em extrema vulnerabilidade, fazer parte de uma roda de cura? Significa que a gente está trabalhando um resgate de vínculo familiar e comunitário com ela. Sim. E aí foi justamente esse rompimento que, ao não fazer as rodas, eles perderam o chão. Uhum. Esse processo que eles vinham vindo, né, de nossa, agora toda quinta-feira eu não vou usar tanta droga, não vou beber, porque eu sei que se eu beber eu não vou poder estar na roda de cura. Essa barreira de proteção no campo aí, redutor de danos, né, de diminuir a intensidade e a frequência de uso para vir aqui, porque aqui é legal, tem pessoas que vão olhar para ela se sente parte, o senso de pertencimento que a gente consegue desenvolver neles, resgatar e, às vezes, criar, para quem nunca teve, se perdeu. E aí a gente não tinha tido essa oportunidade de verificar antes, porque nós nunca tínhamos parado de fazer. Quando a gente foi forçado a parar de fazer, houve esse impacto negativo neles. Então, Sim. Deu para provar para nós mesmos que essa barreira de proteção que a roda de cura significa no processo deles, de fato, é real. E aí, agora, depois de mais de 6 meses com o retorno das rodas, vários casos de progresso, estabilidade e avanço, né? Temos um que super resistente. Freeze. A Tuca travou. Bom, enquanto ela destrava, eu queria só falar rapidamente de uma coisa que eu sou apaixonado pelo Anderu, né? Sempre que eu posso, eu declaro minha paixão. E um dos momentos de apaixonamento, que foram vários, muitos e muito bacanas, foi uma vez que eu estava fui para uma roda de